Olá, na série de hoje, aliás, nessa série Jesus Cristo está voltando, eu gostaria de trazer você a meditação de hoje, reprovados quanto à fé. Eu ouço frequentemente pessoas dizendo assim, como quase que desdém a uma verdade anteriormente dita. Mas isso não importa, isso não interessa, isso não é importante, porque eu sou usado por Deus. Talvez machuque você, eu peço perdão por isso, mas não pelo conteúdo do que eu vou dizer. Ser usado por Deus não é o ponto da questão. Nós temos na Bíblia pássaros, pomba, corvo e até um jumento. Foi usado para falar com o profeta, quando o profeta ousava ou se atrevia, falar o português correto, a desobedecer a Deus em troca de dinheiro, falando coisas que as pessoas ou o rei queria ouvir. Então, o importante, mais do que ser usado, peixes, um grande peixe engoliu Jonas, todos foram usados por Deus. Mas o mais importante é você é aprovado por Deus. Essa é a grande questão. No céu entrarão os aprovados por Deus. E uma das características do ser humano que testemunharia a volta de Jesus, e Jesus, eu tenho certeza que Ele está voltando, a palavra do Senhor nos diz isso, nós temos isso como garantia da nossa fé. Nós não fomos abandonados neste mundo, como se uma nave nos trouxe aqui, foi embora e jogou a chave pelo universo. Não, a chave está nas mãos de Jesus Cristo. E Ele vai voltar no momento certo para nos buscar. Mas Ele deixou pistas. Na Bíblia nós temos 110 pontuações falando sobre esta volta de Jesus. E Paulo, ao falar a seu pupilo, o jovem Timóteo, Paulo ensinou dizendo, os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, porque as pessoas serão difíceis. Eu já disse em comentários anteriores, o que te cansa no final do dia não é o trabalho que você realizou, não é a roupa lavada, o carro consertado, a aula dada, o curso aplicado, não é a pintura feita, não. O que te cansa é o lidar com as pessoas. A cada dia que passa, as pessoas estão com a mentalidade difícil e cada vez mais com as mentes e os corações endurecidos. E uma das características, e a que nós vamos estudar hoje, reprovados quanto à fé. Durante a estada de Jesus nesse mundo, quantos milagres Jesus fez? Registrados na palavra temos 35. João diz que muito mais ele realizou, mas não dava para escrever tudo num livro, senão nenhum livro neste mundo caberia tanto. Voltando um pouquinho, quando nós vamos a Moisés, quando saiu com o povo do Egito, quase 2 milhões de pessoas, cada dia era dia de milagre, e aquele povo testemunhou 40 anos de milagre. Fazendo a comparação dos dois cenários, da época de Moisés e da época de Jesus. Da época de Moisés, daqueles quase 2 milhões de pessoas, quantos entraram na terra prometida? Somente 2, Josué e Caleb. Eu fico imaginando Deus esperando o último rebelde morrer, porque a palavra de Deus se cumpre, lembre-se sempre disso. Deus disse, vocês não entrarão na terra, porque vocês murmuraram o tempo inteiro e o coração de vocês foram rebeldes contra mim. Deus cumpriu a sua palavra. E eu fico imaginando Deus esperando o último daquela geração morrer. Aí Deus diz para Josué, agora é hora de entrar na terra. Porque Deus não deixou nenhuma pessoa daquela geração rebelde entrar na terra. Avançando um pouco mais na época de Jesus. Eu já disse que Jesus registrado tem mais de 35 milagres registrados. Multidões foram alimentadas, pães e peixes. Quantos foram curados? Quantas pessoas estiveram frente a frente com Jesus? Quantos tiveram um toque especial e a atenção do Mestre? Aí a pergunta, quantos foram salvos?
me reporta nesse texto reprovados quanto à fé da mulher cananeia. Aquela mulher traz um ensinamento fantástico. Ela vem para Jesus com uma pauta real. Ela diz: a minha filha está doente, miseravelmente doente e endemoniada. Jesus fica em silêncio. Ela insiste: Senhor, me socorre, a minha filha está doente, miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz: eu não vim senão para os perdidos da casa de Israel. Os discípulos falam que ela está enchendo, afasta e tal. A mulher insiste: Senhor, a minha filha está doente e miseravelmente endemoniada. Jesus olha para ela e diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí vem a grandeza desta mulher. Ela fala para Jesus: sim, Senhor, mas se eu fosse um cachorrinho, eu gostaria de estar ao lado da tua mesa só para comer das tuas migalhas. Por quê? Porque eu sei que cai dessa mesa migalhas do pão da vida. Jesus olha para a mulher e diz: nem Israel eu vi tanta fé. Mas na realidade ele está dizendo para a mulher: mulher, a tua fé é boa, suficiente, adequada para ser vivida. Que exemplo, meus amados irmãos e irmãs. Que palavra, vamos dizer assim, recebida de Jesus Cristo. Imagine você frente a frente com Jesus e Jesus dizer o seu nome: Manuel, Joaquim, Edna, Sofia, Leslie, e vai dizendo por aí afora: Marisa, Vitor, André, a tua fé é bastante adequada e suficientemente boa para ser vivida. Viva a tua fé. Que impressionante. E eu oro a Deus para que, mais do que ser usado ou usada por Deus, você tenha a aprovação de Deus. Me lembro neste momento também daquele jovem rico. Ele chega diante de Jesus contando ponto. Tem gente que vive a vida para contar pontuação para si mesma. E Jesus fala: tu sabes os mandamentos. Jesus não perguntou: tu sabes os mandamentos? Não, Jesus já disse para ele: tu sabes os mandamentos. E ele, com orgulho no peito, diz: eu sei e tudo eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus disse para ele: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e vem, e terás um tesouro no céu. Na realidade, Jesus não estava falando para ele de ação social nem de boas obras. Jesus estava falando para ele: vamos trocar de Deus. O seu Deus é a sua fortuna e depois o seu próprio ego. Vamos trocar e deixe Deus assumir o lugar. Ele saiu triste. Quantas e quantas pessoas têm entrado em confronto e conflito com a palavra de Deus e têm saído tristes? E quantas vezes entristece o nosso coração quando vemos gente abandonando a fé, gente desdenhando a igreja que Jesus Cristo criou, gente envergonhando o nome do Evangelho. E a palavra de Jesus é clara, dizendo que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. A iniquidade é a escolha pelo pecado, sabendo que é errado. E isso Paulo traduz em outras palavras, que significa praticamente a mesma coisa: eles são reprovados quanto à fé. Até conhece o manual, até sabe o caminho, até já ouviram falar disso, até já receberam milagres, mas são reprovados quanto à fé. Porque, na realidade, são caçadores de bênçãos, pessoas que querem o milagre, mas não querem compromisso com o Senhor do milagre. Que não seja assim a sua vida, que você seja uma pessoa aprovada quanto à sua fé. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, irmão ou irmã, amigo ou amiga, que ouve esse vídeo de hoje e assiste. Pai, em nome de Jesus, ajude-o a ter o verdadeiro encontro com o Senhor.
que não seja mais um religioso, mais alguém que usa de crendice, mais alguém que está acostumado com a palavra, os chamados amigos do Evangelho, mas seja um verdadeiro crente, uma verdadeira crente em Jesus Cristo, que na hora da aprovação seja aprovado, aprovada na sua fé. Oro em nome de Jesus. Amém.